Itapuá tem dado, digamos assim, digamos assim, passos significativos no sentido de encontrar solução para o grave problema que aflige toda a população, onde já foram feitos estudos pela Universidade Federal do Paraná e posteriormente me parece que teve um estudo também feito pelo Porto de São Francisco do Sul, encomendado pelo Porto, onde encontraram um diagnóstico de uma possível causa para o processo erosivo, e tudo isso daí foi trazendo, na minha concepção, passos importantes no sentido de se resolver a questão. Porque o primeiro passo foi dado. Quando você vai fazer um projeto de proteção costeira, você tem que analisar duas questões que são fundamentais. Primeiro, você tem que identificar qual o problema. E após a identificação do problema, qual a solução que está sendo utilizada, o que se pretende utilizar. E o outro passo é você discutir com todos os atores envolvidos, no caso a população, a iniciativa privada, o poder constituído, para que se tenha um diagnóstico de solução, uma escolha de solução, que ela se aproxime dos interesses que atenda a toda a comunidade. Então, mais ou menos, esses são os passos. Nesse sentido, Itapuá tem feito a sua parte. Está dando esse evento que hoje nós estamos realizando aqui, ele tem como principal objetivo trazer à tona essa discussão no sentido de encontrar solução para o problema da erosão que está ocorrendo no município. Então, eu vou, antes de começar a minha apresentação, eu vou... Como é que tem que ligar aqui? Antes de começar a minha apresentação, eu vou passar aqui um vídeo, e esse vídeo foi um documentário feito pelo Parlamento Metropolitano de Recife. Parlamento este que eu sou consultor do Parlamento para a questão da erosão marinha. E eu gostaria de passar esse vídeo justamente porque a região metropolitana de Recife tem um problema secular de erosão. Vocês estão com um problema ainda muito novo, 30 anos, segundo informações que tive, cerca de 30 anos que começou esse problema, esse processo erosivo. E em Recife mesmo o problema é secular. Então, esse problema que eu vou trazer para vocês aqui é uma coisa que é como se vocês estivessem vendo um filme com uma certa antecedência. E para que isso daí também sirva de base para a instituição para uma escolha de tomada de decisão sobre o que deve ser feito. Tá certo? Então, eu vou pedir licença para você um minuto só para um vídeo. Gostaria de registrar a chegada do vice-prefeito de Itapuá, senhor Mário Tavares, que está bem molhado, por sinal, tomou um banho de chuva ali. Casas, prédios, bares e restaurantes são ameaçados pelo avanço do mar no litoral paulista. Os 14 quilômetros de praia, 7 estão sendo destruídos pela erosão costeira. A erosão costeira, conhecida como avanço do mar, atinge a cidade de Paulista desde a década de 90. Muitas ações já foram realizadas, muitas obras já foram executadas. A tentativa de conter o avanço do mar. Apesar dessas tentativas, a erosão costeira continua acontecendo nas praias, a exemplo de Pau Amarelo e Maria Farinha. E mesmo aqui no Janga, as obras que foram executadas não conseguiram conter o problema erosivo. As praias do Janga, Pau Amarelo e Maria Farinha estão se transformando num verdadeiro cenário de destruição. Casas, prédios, bares e restaurantes são ameaçados pelo avanço do mar no litoral da Paulista. Os estragos prejudicam a população e todos nós estamos perdendo esse espaço democrático de lazer.
costeiras são Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda e Paulista. Na tentativa de solucionar o problema, barreiras de contenção foram instaladas nas áreas mais críticas para impedir que áreas urbanizadas ficassem completamente destruídas. As técnicas mais utilizadas ainda são os quebra-mares, os espigões e as pedras instaladas na beira-mar, conhecidas como enrocamentos. Estas obras são caras e não solucionam o problema. As correntes marinhas são transferidas para outras praias e desenvolvem um fenômeno conhecido como efeito dominó. Praticamente todas as costas mundiais estão inundadas e as costas brasileiras não são exceção. Existem duas causas principais. Uma delas é resultante das atividades antrópicas nas bacias hidrográficas, isto é, no que o homem faz nas bacias hidrográficas, e aí salva a construção de barragens, a dragagens, a exploração de areias e cascatas, tudo isso retira no sistema areias que naturalmente iam alimentar as praias. Essa é uma das causas. A outra causa é a elevação do nível do mar, que obviamente provoca também uma erosão costeira. Sempre que há casas aqui, é irredutível. E, obviamente, não construir mais casas em zonas de risco. Claro que nas frentes do plano isso não pode ser feito. E aí só há uma solução, que é a proteção. Agora, essa proteção tem que ser feita da forma ambientalmente mais correta possível. De modo que há várias técnicas que podem ser utilizadas. Cada técnica tem que ser adaptada ao local, às características desse local. Ela é uma obra que tem sua eficácia comprovada no litoral do Brasil. Tem uma obra já construída há mais de 8 anos e cujos resultados são eficazes. Um dos principais fatores da utilização dessa tecnologia é, primeiro, que o seguinte: ela não tem um avanço de massa e transferir o processo erosivo para áreas vizinhas. Para isso, a população passa a ter acessibilidade à praia, que isso é fundamental, que é um direito, inclusive, constitucional da população, que é o direito de ir, eles passam a ter direito de acessar a praia. Então, essa, do meu modo de ver, essa é uma das alternativas que se dispõe hoje, em que você tem, digamos assim, um resultado muito próximo de uma recuperação ecológica de praia. A diferença da tecnologia do Becoal para demais é porque ela atende a 5 itens que são fundamentais em qualquer projeto de proteção costeira. Você tem que verificar a durabilidade da obra, você tem que verificar a disponibilidade do material, você tem que verificar o custo da obra, o impacto ambiental e principalmente também o custo de manutenção. Muitas das obras que já foram implantadas não foram avaliadas dessa forma e, por não ter também sido feitas as manutenções necessárias, você encontra os resultados negativos que nós temos aí no litoral. Nós temos hoje um litoral praticamente cheio de escombros de obras mal resolvidas. Muito cuidado quando vai fazer um investimento de proteção costeira para não estar, digamos assim, lançando dinheiro ao mar. Então é preciso ter muito cuidado com a escolha da solução que vai ser utilizada. A vantagem, por exemplo, do Becoal é, primeiro, o custo de implantação relativamente mais baixo em relação a determinadas obras tradicionais. E outra questão é a questão também do custo de manutenção, onde você praticamente, utilizando a tecnologia do Becoal, quase não utiliza e, eventualmente, pode se utilizar em algum
pé de obra, esse tipo de obra, em formato de escadaria, como eu falei, é uma obra que tem apresentado, até o momento, as nossas avaliações ainda não são do tempo, mas até o momento tem apresentado bons resultados. E o que vem a facilitar a gente a recomendar esse tipo de obra é o acesso. A acessibilidade à praia é o principal do plano, tá certo? Porque nas áreas baixas não permite que a população desça e vá à praia, diferente das outras obras rígidas que foram implementadas, né, ao longo do litoral. Coincidência ou não, isso é preciso ainda demandar no tempo. Onde foi implantado esse tipo de obra, a gente tem observado uma recuperação da praia, porque pelo formato dele, ele apresenta também uma função de dissipação, diferente de muros verticais, que a gente não tem dissipação de energia, né, na área refletida e causa todos aqueles problemas de agravar. Não é uma obra também que seja perpendicular à praia, que também interfira na deriva litorânea, e aí o processo erosivo seja transmitido para as áreas adjacentes. O dissipador, ele não só protege a costa, como também garante esse direito, porque as pessoas que têm suas casas dentro, ela pode ter que recuar. Só que nós também precisamos do apoio não só do governo do Estado, como também do governo federal, porque uma ação coletiva vem a inibir todos esses que vêm cometendo esses crimes, né? E todos nós precisamos dessas obras que vêm nos beneficiar. E o dissipador de energia global aqui na Barra Nova tem mostrado que a praia tem sido recuperada, tem beneficiado não só a fauna, como também a flora. Pela tecnologia Barra-Manebol, baseado em estudos que realizamos e em sucessos em projetos similares, não só no Brasil, como estendemos a pesquisa, inclusive ao exterior, onde tivemos relatos da Universidade de São Francisco, da Universidade do Sul da Califórnia, da costa oeste americana, fizemos consulta ao Corpo de Engenheiros do Exército Americano, avançamos em alguns projetos e também o fenômeno da erosão marinha, decorrente da delegação do nível médio do mar, é um fenômeno mundial e estendemos essa consulta, pesquisa, inclusive na área da Europa. E tivemos a certeza de que a Barra-Manebol, em função do grande sucesso já obtido na costa litorânea do vizinho estado de Alagoas, se aplicava similarmente aqui na nosso litoral. E foi por essa razão que nós fizemos a escolha. Desde 2009, várias ações foram realizadas na tentativa de encontrar a solução ambientalmente correta e mais adequada para o litoral da nossa cidade, Paulista. Realizamos 2 audiências públicas e encontros regionais, e representando o Parlamento Metropolitano do Recife, participei da comitiva para conhecer institutos de pesquisa e experiências realizadas nas praias atingidas do litoral europeu. Também acompanhei os resultados positivos do Pergol nas praias de Alagoas e Ceará, que pode ser uma solução viável para as nossas praias.
porque, digamos, porque fica melhor para fazer a legislação. Nós trouxemos essa informação porque nós entendemos o seguinte, Itapuá está com um problema erosivo há cerca de 30 anos. E nós trouxemos uma experiência secular que é a região metropolitana de Recife. E ainda hoje eles estão com problemas devido a intervenções de engenharia que foram feitas e que não surtiram o resultado esperado. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O ambiente costeiro, ele é um ambiente caótico. E você tem que ter muito cuidado quando vai fazer um projeto de proteção costeira, para que você não vá interferir mais ainda no sistema. Então, no caso, por exemplo, essa questão da transferência que ele chamou efeito dominó, você faz aqui, transfere para ali, faz aqui, transfere para ali. Então, você tem que ter essa consciência para não estar mexendo nesse sistema aleatoriamente, porque aí você vai criar mais problemas em vez de encontrar soluções. Eu entendo, por exemplo, que quando você tem um patrimônio que o mar está avançando e que a tendência natural sua é tentar fazer alguma coisa. Se puder não fizer, você vai tentar fazer de alguma forma. E essa alguma forma, muitas vezes, ela em vez de ajudar, atrapalha. Então, nós estamos justamente aqui para trazer essas informações. Então, durante o dia de ontem, nós fizemos, deixa eu ver se eu consigo sincronizar aqui. Durante o dia de ontem, nós tivemos, estou tentando mudar aqui, dia de ontem nós tivemos fazendo uma visita de campo aí com o nosso amigo Mauro e nós identificamos algumas áreas, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui, são obras de proteção com enrocamento, onde está bastante claro o processo erosivo que está sendo inclusive transferido para as áreas vizinhas. Veja bem, e aqui você pode passar o próximo slide, eu consegui. Certo? Então, existe essa proteção feita, digamos assim, de forma emergencial, com o objetivo de proteger o patrimônio, mas que, de uma certa forma, isso aí resolve paliativamente, mas não equaciona o problema. Bom, isso aqui é um gráfico representativo de uma proposição. Então, nós engenheiros gostamos muito de gráficos e de cálculos. Então, aqui tem um gráfico representativo de uma proposição. A proposição é o seguinte: quando você tem uma crença, é porque você acredita que ela seja verdadeira. E quando essa crença verdadeira, ela é verificada por conhecimento. Então, vou chamar a atenção para esse gráfico aqui, porque nós vamos apresentar aos senhores, não são experimentações, são experiências comprovadas. Próximo. Dê uma cuidado, né? Então, o assunto aqui é recuperação com o uso do Bahamar, dissipador de energia Bengol, no litoral do Brasil, uma alternativa para Itapuá. Próximo. Dê uma segurada na outra foto. Essa foto aqui, eu faço questão sempre de apresentar ela, porque nós temos aqui uma recuperação. Após a engorda, 60 após a intervenção, houve a engorda natural da praia e houve novamente a reconstituição da fauna marinha local. No ambiente que foi construído, que é na Barra Nova, fica na ilha de Santa Rita, em Alagoas. Dá uma picada aí. Aqui, vocês estão vendo aqui a formação de uma duna frontal, inclusive com formação da terra na praia de Icaraí, no Ceará. Próximo imagem, por favor. Bom, segundo a publicação do livro do Ministério do Meio Ambiente, Erosão e Progradação do
Vicente David Costa, quando esse livro foi publicado em 2006, estava sob forte processo erosivo, certo? É como eu falei aqui no início, a erosão costeira hoje é um problema global e o Brasil não está fora desse contexto. O próximo slide. Então, aqui são os critérios para a escolha da obra de engenharia, independente da solução tecnológica que você vai utilizar, pode ser qualquer uma, mas você, se não fizer uma avaliação concomitantemente desses 5 itens, você vai correr um sério risco de jogar dinheiro ao mar, tá certo? Então você tem que ver durabilidade da obra, a disponibilidade do material, o custo de implantação, o impacto ambiental e o custo de manutenção. Então, os exemplos, inclusive, não preciso nem citar mais, porque foram vistos vários exemplos. Aquele caso do Paulista, que vocês viram ali, que é o município onde foi feita aquela apresentação, mostrando todo aquele estrago, aquilo ali foi uma obra que havia sido urbanizada após um projeto de engenharia que contemplava espigões, quebra-mares, engorda artificial, e o processo erosivo não foi resolvido. Ou seja, hoje eles se encontram numa situação muito crítica. O prefeito lá, por exemplo, de Paulista, ele está no 8º ano de mandato, ele já decretou lá 6 vezes emergência, já fez, digamos assim, vários projetos, só que os projetos que ele faz sempre voltados para a mesma solução tecnológica, e aí não consegue a licença ambiental, ele não consegue andar, reservou dentro do orçamento da União 13 milhões há 4 anos e até hoje não arranca um centavo. Então, a questão é o seguinte: não adianta você não ter um bom projeto, porque você não vai ter dinheiro. Esse é bom. Próximo. Bom, a concepção do projeto. A concepção do projeto é que a praia é um dissipador de energia. Em qualquer parte do mundo, aonde você for, a dissipação de energia da onda ela se dá na praia, certo? Então, se essa dissipação ocorre na praia, consequentemente, o local mais propício para você fazer uma intervenção de proteção costeira seria na costa. Próximo, não, bom, o dissipador de energia é uma obra de engenharia aderente, que ela é rígida e articulada, tá certo? Que utiliza formas geotextas preenchidas com concreto bombeado, né? Contém o avanço do mar no local da erosão e, por dissipar a energia das ondas, não transfere o processo erosivo para áreas adjacentes. Não, como é que o trem de ondas se dissipa? Eu vou dar uma clicada aqui para passar umas imagens que foram do monitoramento da obra lá no Icaraí, onde aí vocês vão ter uma ideia mais ou menos como funciona o sistema de dissipação quando você instala um equipamento desse na praia, tá? Nós estamos aí com ondas de 3,20 metros, uma altura de uma área de 3,20 metros de amplitude, ondas entrando na praia com 1 metro, tá certo? E você está vendo aí, esse sistema está funcionando, você está vendo na prática na terceira via de Newton, tratação, uma reação igual em sentido contrário. Quando um trem de ondas incide sobre as paredes do barra, ele é gerado uma onda reativa, e essa onda reativa, ao se encontrar com o próximo trem de ondas que está incidindo, ele dissipa a energia e diminui a velocidade de fluxo do trem de ondas. E aí você começa a ver a recomposição do perfil de praia, ou seja, o sedimento ele transita junto com as partículas de água, né? Então, isso daí foi uma ressaca que nós gravamos num período onde havia uma intensidade muito forte de ressaca. E para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, esses blocos, eles são dimensionados para receber um impacto de até 20 toneladas.
muito grande. Não é o caso de vocês aqui. Agora, eu estou citando, mostrando aí simplesmente para vocês terem uma ideia de como funciona o sistema de dissipação quando é instalado o equipamento. Mas nós instalamos também esse mesmo equipamento em locais com condições geográficas, geológicas, morfológicas e hidrodinâmicas completamente distintas, e o resultado final foi exatamente o mesmo: a contenção do avanço do mar, a não transferência do processo erosivo para áreas vizinhas e também a facilitação do acesso da população à praia, mesmo no período em que não houve, digamos assim, ainda uma recuperação total da praia, certo? Não é brincadeira. Bom, vantagens do uso do dissipador de energia. Então nós temos ali a durabilidade da obra. Você tem um prazo, digamos assim, de possível, dependendo da situação, 30 anos para fazer uma eventual manutenção. A disponibilidade do material, ele é um material disponível no mercado. O custo da obra ele é variável, depende de cada região, de cada situação, em torno de 2.500 a 3.500 dólares o metro linear. O impacto ambiental é relativamente baixo, a acessibilidade é boa e o custo de manutenção baixo. Por exemplo, esse equipamento foi instalado em Japaratinga, Alagoas, agora no mês de agosto, completa 9 anos e o DR até hoje não gastou um centavo com manutenção. A obra está lá. Aqui nós temos um quadro demonstrativo. Temos aqui um quadro demonstrativo das obras que já foram realizadas aqui no litoral do Brasil. Então, por exemplo, em Japaratinga foram construídos 300 metros. Lá nós temos um regime de mesomaré, tá certo? Com uma amplitude de 2,60 a amplitude máxima. E até hoje não houve nenhum registro de manutenção. Aqui nós temos o caso de Praia de Ponta Verde, em Maceió, tem mais de 7 anos, extensão de 150 metros, o regime mesomaré com recifes naturais também, amplitude de maré de 2,80 metros e nenhum registro de manutenção até hoje. A Praia de Barra Nova, que fica na ilha de Santa Rita, em Marechal Deodoro, tá certo? 1.250 metros, o regime lá é de micromaré, porque lá justamente não tem interligação do canal, da Lagoa e Manguapa. Certo? É uma área realmente paradisíaca lá onde tem foi construído isso aí. E nós temos também, com mais de 6 meses, a obra foi construída 1.420 metros, lá na praia de Igaraí, em Calcaia. Nós temos lá um regime também de mesomaré, mas com uma amplitude de 3,20 metros. Tá certo? Também não foi registrada nenhuma manutenção. Nós atualmente estamos construindo em Alagoas, na Ilha da Proa, 1.000 metros, ou seja, mais 1 quilômetro de pergol lá, por uma questão que já existia há mais de 10 anos e eles conseguiram, por fim, viabilizar o investimento lá. Próximo. Bom, então nós temos aqui, esse aí é o Barra lá em Calcaia, no Ceará. Depois, logo após pronto, o primeiro trecho, dá uma volta daí, eu chamo a atenção o seguinte: logo que foi feito isso aqui, aquelas barracas que iam. Para vocês terem uma ideia, a economia local estava quase que, digamos assim, não em colapso, porque o município tem outros investimentos, mas a economia local de turismo naquela área praticamente estava comprometida. Imóveis que estavam sendo vendidos a um custo irrisório por conta da depreciação imobiliária, o comércio local, as barracas, os restaurantes que existiam antes, 200 restaurantes, restaram apenas 3, tá certo? E eles já estavam há 15 anos sem praia, praticamente. Próximo. Bom, aqui durante a construção, que aí vocês vão ter uma ideia mais ou menos de como funciona a construção do bar. Próximo.
Isso aí foi durante a construção, tem as escavações, e o pessoal trabalhando. Então, a próxima. Bom, para você ter uma ideia, esse volume de escavação é muito grande, porque é feito um trabalho quase que diário enquanto você está fazendo a construção do Barra-Mar. Então as fundações têm que estar localizadas na profundidade do projeto, com certos detalhes construtivos, que não vem ao caso aqui a gente entrar, mas, por exemplo, todo esse material aí termina sendo reaterrado e precisa ser retrabalhado no dia seguinte. Próximo. Pode passar. Então aqui vocês têm área degradada, que é aquela imagem que vocês viam antes aí. Isso aqui, esses escombros dos restaurantes que existiam anteriormente, foram destruídos pelo mar. Próximo. E aí a área recuperada. Próximo. Área degradada e área recuperada. Próximo. Bom, deu uma paradinha aí só para explicar uma coisa. Então aí o que é que acontece? Isso aqui foi feito, essa obra no início nós fizemos tanto a batimetria inicial como a batimetria final do Barra-Mar. E verificou-se no período que foi feita a obra é que houve uma agressão, ou seja, essa imagem que vocês estão vendo aqui em amarelo era o perfil de praia naquele ponto. E aquele pontilhado assim, que é o nível de areia que ficou o perfil de praia após esse período. Ou seja, num trecho de aproximadamente 1 quilômetro, nós tivemos uma engorda que nós chamamos de natural, trazida pelo próprio mar, de fluxo em função da dissipação, uma certa coisa, deriva litorânea, incidência de onda no Barra-Mar, essa coisa toda, nós tivemos aí, num trecho de 1 quilômetro, 120 mil metros cúbicos de areia. Tá? Então, em função disso, não aplicado, nos chamou a atenção. E aí nós passamos a fazer um monitoramento da obra. Por quê? Nós já havíamos incidências nas obras realizadas em Alagoas que levaram mais ou menos 4 anos para recuperar o perfil de praia. E no caso de Icaraí, como não havia nenhum obstáculo, o sedimento chegava diretamente à praia, a recuperação da praia foi muito rápida. E aí isso nos chamou a atenção e, juntamente com o pessoal também da Universidade lá do Ceará e a Universidade do Algarve, nós estamos fazendo um monitoramento dessa área, até porque precisamos entender e fazer um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo lá. Então aqui vocês têm aqui os 5 pontos, esses pontos em azul são 5 pontos que foram as sessões de monitoramento. Tem 2 sessões, a primeira e a última lá em cima são as sessões que estão fora da área de atuação do Barra-Mar. Ou seja, naquele primeiro ponto, ele está sob processo erosivo. No último ponto, ele não está com processo erosivo. E os 3 pontos são os pontos onde está construído o Barra-Mar. Então, nós fizemos um monitoramento estamos fazendo, ele já vem sendo feito desde julho do ano passado, e a previsão dele é para se concluir agora no mês de junho deste ano, onde aí nós vamos ter um diagnóstico mais apropriado. Nós vamos fazer também uma batimetria, mesmo tendo sido feita a inicial e a final, onde foi feito o projeto, nós faremos também uma outra batimetria ao final do monitoramento e vamos fazer uma modelagem matemática de todos esses dados. Certo? Próximo slide. Bom, então aqui nós temos alguns dados que foram obtidos, digamos assim, desse levantamento que está sendo feito no monitoramento. Então, quais são os dados? Nós temos aqui, de onda, nós temos a altura de
onda temos a frequência, a direção de onda em graus, tá certo? Nós estamos pegando essas informações também do ponto do PSI, que fica próximo. A amplitude de maré máxima, sempre é feito o monitoramento mensal em períodos de amplitude máxima de maré, porque você tem tanto mais exposição da praia, como também você tem dados, digamos assim, do movimento da energia de onda no período em que você está fazendo o monitoramento. Então, aqui, por exemplo, essas que estão em vermelho foram feitas diariamente em função de uma ressaca da Cisígia que ocorreu lá, e nós acompanhamos diariamente tudo que estava ocorrendo para ter uma ideia do que está acontecendo lá dentro. O próximo slide. Bom, aqui nós temos uma seção do perfil S2, que é o início do barra-mar. Então, aqui nós temos os perfis de praia. No mês de julho, que esse está em azul, foi justamente o primeiro mês que foi feito o monitoramento. Certo? Então, pelos gráficos que estão aqui nesse trecho, verifica-se que houve relativamente pouca variação do perfil de praia. Ele varia porque, como a obra ela não tem nenhuma interferência na dinâmica do mar, o que é que vai acontecer? Períodos que o mar leva o material e períodos que o mar traz o material. Então, você não interfere nessa dinâmica. Ele simplesmente funciona como um anteparo que contém um avanço naquele ponto. E, a partir daí, com a dissipação de energia, você tem, digamos assim, a recuperação do perfil, mas isso daí de forma natural. Portanto, você vai mais na frente, vocês vão entender um pouco melhor como fotografias. O próximo slide, por favor. Esse daqui foi um trecho que nós tínhamos uma interferência. Aquelas duas barracas que vocês viram ali, que ainda restavam três, era uma coisa e mais uma isolada. Elas, por estarem dentro da praia, elas funcionavam como se fosse um espigão. E aí, durante o processo de negociação, de revocação dessa população que já estava lá, então isso houve uma demora. E aí, passou-se um período em que a interferência do enrocamento lá existente afetava o rendimento do que estava sendo feito pelo mar. E aí você vê, no caso, essa linha em azul foi a quantidade de areia que tinha acumulado. E aí, quando foi no mês de agosto, ela desceu para essa linha marrom e ela levou esse material todinho. Certo? Então, aquela história. Mas nesse, você vê que nos outros perfis, passa aí no próximo. Nos outros perfis de praia, houve pouca variação. Aqui ainda teve um pouquinho no final desse quadro. Mas a última, que foi em dezembro, o perfil já está começando a recuperar novamente. Então, a tendência disso aí, ao longo do tempo, é começar a equilibrar o perfil. Tá certo? Próximo slide. Bom, então aqui nós vamos ver o que aconteceu naqueles pontos que a gente estava mostrando que ocorreu, foi feita as seções transversais do perfil de praia. Então, por exemplo, aqui, na seção S2, no mês de julho, apenas 3 degraus do barra-mar estavam expostos. Próximo. Em agosto já estava aparecendo mais próximos, por conta das ressacas. E aqui continuou aparecendo 4 degraus. Próximo, de setembro, né? Em outubro, aparecia apenas 2. Isso aqui é a viga de cruamento do barra-mar, não é o barra-mar, onde faz parte do complemento. Próximo slide. E aqui você está no mês de novembro, só está aparecendo 1 degrau. Próximo. E em dezembro aí você só consegue ver a viga de coroamento. Ou seja, o perfil de praia começou a estabilizar tudo. Agora dá uma explicada aí, por favor. Então
Então a seção S3, essa daí foi a mais crítica. Essa daí tinha interferência no lateral de obras instaladas, que eram justamente os enrogamentos. Então no mês de julho você tem algumas áreas que estavam sem aparecer mais os degraus, mas em compensação nesse trecho aqui, por conta de interferência junto a essas obras existentes, ele não conseguia recuperar pelo próximo slide. E aí no mês de agosto você vê quase que uma exposição de toda a estrutura que foi construída em função de ressacas que ocorreram no período. E esse material caído é material que veio dos escombros que foram jogados ao longo de 15 anos e que muita coisa você não consegue remover. Próximo slide. Aqui no mês de agosto a situação ainda não estava muito clara. Você tem aí praticamente 8 graus aparecendo, certo? Lá nós fizemos 11. Então realmente a variação foi muito pesada nesse trecho. Próximo slide. Então aqui já no mês de outubro você está vendo aí, só tem exposição praticamente de 4 degraus. Próximo. Mês de novembro, apenas 2. Próximo slide. Dezembro, tem apenas 2, mas você já vê que já está começando a ver o aterro, quer dizer, está começando a recuperar novamente. Perfeito. Próximo. Então aqui nós estamos vendo o mês de julho, você vê, aqui tem a berma já definida. Para você ter uma ideia, esse condomínio aqui foi afetado pela erosão. O local, quando foi construído Barra-Mar, a erosão já tinha avançado mais para lá. Só que a gente segue a linha de poste atual. Quando nós fazemos o projeto, nós seguimos a linha de poste atual, justamente para tentar equilibrar o perfil. Próximo. Você vê que no mês de agosto, você já vê que o material, boa parte desse material que estava na praia foi removido em função das ressacas do mês de agosto. Próximo. Mês de setembro, uma ligeira recuperação. Praticamente você não vê, aqui só tem a viga de coroamento do Barra-Mar, você não vê mais a estrutura. Próximo. No mês de outubro, muitos sedimentos saíram da praia, inclusive houve afloramento de rocha, apareceu algum afloramento de rocha no local. Próximo. Aqui no mês de novembro já começou novamente a recuperação da praia. Próximo. Em dezembro também houve uma certa recuperação, ainda tem alguma coisa aparecendo. Próximo. Bom, durante o monitoramento nós verificamos o seguinte: no mês de julho para agosto houve uma retirada de 21.328 metros cúbicos de areia. No mês de setembro, 11.158 metros cúbicos desse trecho foi removido. Já no mês de novembro, houve uma recuperação de 3.791 metros cúbicos. No mês de dezembro, 14.370 metros cúbicos. Ou seja, começou a retornar novo segmento para a praia. Próximo. Bom, temos aqui algumas considerações preliminares sobre o monitoramento que foi feito. O Barra-Mar dissipador de energia ele é um sistema essencialmente evolutivo, ou seja, essa evolução requer que o sistema esteja sujeito a mudanças. Quer dizer, isto é, você tem que ter, ele é capaz de apresentar uma instabilidade, como vocês puderam observar, a praia continuou fazendo seu movimento normal, uma leva, uma atrás, uma leva, uma atrás. Mas você tem que deixar o espaço para ele trabalhar, tá certo? E uma outra questão é o seguinte, é que ele tem essa estrutura, ela apresenta a capacidade de absorver impactos externos sem comprometer o processo de auto-organização do sistema que é a praia.
certo? Então, o objetivo dessa obra principal é o quê? Você conter o processo erosivo. Agora, ou você conter de uma forma que vai promover a recuperação do perfil de praia, você vai verificar após um certo tempo que o próprio mar vai se encarregando de fazer esse trabalho. Certo? Próximo slide. Bom, aqui nós temos o Barra-Mar na ilha de Santa Rita, tá certo? Onde foi construído. Esse está com 3 anos de construção. Dá uma ficada aí. Bom, aqui é área degradada e área recuperada. Próximo slide. Esse projeto aí foi feito numa área onde tem um regime de micromaré. Área degradada e área recuperada. Próximo slide. Aqui é o mais antigo que fica na área 109, não aplicada mais em Japaratinga, fica vizinho a Maragogi, já quase na fronteira com o Pernambuco. Certo? Aqui tem uma rodovia, R101 Norte, o DR teve que fazer essa intervenção lá porque a rede hoteleira estava prejudicada, todo o acesso para também toda a rede hoteleira lá fica nessa estrada, é uma região de falésia, e aí foi feita essa intervenção justamente para proteger essa questão da acessibilidade na estrada. Próximo. Aqui é a área degradada, antes da outra brincadeira. Mais uma. E aqui, nossa, aqui já depois da intervenção, se você observar aqui, não houve transferência do processo erosivo para a área vizinha e ao mesmo tempo está começando a haver a recomposição do perfil de praia com tendência a equilíbrio. Próximo slide. Aqui dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo lá. Aqui você tem o bloco, mas já está começando a juntar os sedimentos. Próximo slide. Aqui em Ponta Verde, Maceió. Dá mais uma picada, Maceió. Esse Barra-Mar também já está com quase 8 anos. Próximo slide. Aqui nós temos a imagem da área degradada antes da intervenção, para aplicar mais 2 vezes aí. Isso aqui foram intervenções feitas com a tentativa de proteger, utilizar inclusive gabião, né? E gabião é um tipo de intervenção pouco recomendado para essa questão de erosão marinha. Tá certo? Ele tem finalidades que funcionam bem, mas em outras áreas. E você expõe muito, inclusive, a risco de acidente por causa daquelas lâminas que tem na grelha ou na tela. Né? Próximo slide. Bom, aqui em Ponta Verde, quando foi construído logo, depois começou a recuperação da praia, e aqui você vê que tem 3 ou 4 degraus do Barra-Mar aparecendo. Próximo slide. Aqui praticamente só tem esse aqui. Então, mas isso aí passou a ocorrer depois de 4 a 5 anos, foi que recuperou a praia. Ele começou a equilibrar o perfil de praia em função de quê? Em função de que as praias de Alagoas elas têm os recifes naturais que funcionam como defesa e por conta disso os sedimentos ficam retidos e o sedimento que chega à praia é relativamente pouco e aí você tem uma demora maior na recuperação do perfil. Certo? Então, isso aqui é, digamos assim, uma imagem da praia de Caraí, tá certo? Onde houve uma recuperação da zona frontal e aqui a gente tem inclusive a perna formada praticamente, tá certo? O processo erosivo ele estava bem mais adiantado ali, nessa parte ali não está construído para cá, certo? E a gente observa aqui essa imagem, digamos assim, trazendo como se fosse uma proposta do que a gente gostaria, do que vocês aqui poderiam tentar fazer em Itapuá, ou seja, recuperar a praia que está sendo erodida, tá certo? E
quem sabe, talvez vocês daqui a algum tempo tenham uma visão como essa, não idêntica, porque são praias distintas, tá certo? Dá uma brincadeira. Eu gostaria de agradecer ao Porto de Itapuá pela iniciativa de patrocinar esse evento. Acho que é um momento muito importante, não só para todos vocês, mas para a comunidade de Itapuá como um todo. E também a Gazeta de Itapuá, que tanto se empenhou em trazer essas boas informações para os senhores e para que, digamos assim, logo mais, quando a gente começar os debates, se tiver alguma dúvida ou algum esclarecimento, nós pudermos, digamos assim, esclarecer, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Bom, pessoal, nós vamos passar agora a colher das perguntas e informar vocês que logo após as perguntas nós vamos servir um coquetel, tá? Fique à vontade, né? O pessoal tiver com porta, agora mais um pouquinho, né? A doutora Thelma vai passar, basta erguer a mão que tiver perguntas a fazer, que ela vai passar um bloquinho. Gostaria de convidar vocês a comporem a mesa novamente, para que, lidando também com o vice-prefeito, o senhor Mário, que chegou quem tiver pergunta, basta erguer a mão que ela vai passar um bloquinho. Ninguém tem pergunta a fazer? Olha lá, doutora, um momentinho. Pessoal, só um pouquinho, por favor. Eu gostaria de um pouquinho de silêncio para que eu pudesse ouvir a pergunta. Qual o primeiro passo a ser tomado por Itapuá para iniciar esse trabalho? Como é o nome da veja bem, eu gostaria de dizer aqui a vocês o seguinte, eu acho que Itapuá tem dado passos na direção de encontrar a solução. Pessoal, vamos pedir a colaboração, um pouquinho de silêncio, para que ele possa responder as perguntas, ok? Eu acho que Itapuá tem dado passos na direção de encontrar a solução para esse problema. Tanto que esse evento que está ocorrendo aqui é mais um passo dado na direção de se procurar a solução. Então, veja bem, quando idealizou-se esse evento aqui, o próprio Mauro me pediu algumas orientações, eu sugeri a ele que envolvesse todos os atores ligados ao problema, porque nós não podemos tomar uma decisão dessa, ninguém toma uma decisão dessa, sem haver uma participação conjunta de todos os setores, a população, a iniciativa privada e o poder público constituído. Então, foram convidados pelo Mauro alguns representantes de órgãos ambientais e responsáveis pela essa área marinha. Foi feito convite também para Patrimônio da União e outros órgãos. Não sei se todas essas pessoas chegaram a vir, tá certo? Mas eu acho que a solução principal ela passa por um colegiado, ou seja, é preciso que a população se una em torno de um objetivo e a partir daí se consiga trabalhar. Então, é preciso se ter, digamos assim, projetos. Como eu estava citando um caso aqui para vocês que ocorreu no município do Paulista, vizinho de Olinda, lá em Recife, na Grande Recife. O prefeito passou 8 anos tentando resolver o problema e não conseguiu. Então, se você tem um bom projeto, você consegue. Vou dar o exemplo de Calcaia. Calcaia vai completar agora 4 anos de gestão e já está com a solução implantada. Então, tem exemplos tanto positivos como exemplo negativo. O que precisa ser feito
direcionar as ações no sentido de que, para se encontrar a solução, passa por uma série de fatores, como, por exemplo, você tem que ter um bom projeto, você tem que ter a licença dessa obra, você tem que ter, digamos assim, um projeto que seja viável e aprovado junto aos órgãos federais, porque os recursos para fazer esse tipo de obra requer investimentos que o governo federal geralmente precisa dar uma contrapartida, e a partir daí você vai buscar os recursos. Não é fácil, não é fácil. Por exemplo, em Calcaia nós fizemos um projeto de 7 quilômetros e só foi feito até agora 1.400 metros. Mas em compensação, a prefeitura agora já vai fazer mais 1.600 metros. Depois, possivelmente, deverá talvez conseguir mais alguma coisa. Por quê? Porque você vai atacar o quê? As áreas mais críticas. Quando está mais crítico, você vai resolvendo. E o projeto tem que ser feito, digamos assim, com a concepção como um todo, mas que aí vai ter as prioridades, que vão ser prioridades, inclusive, de ordem financeira. Tá certo? Então, a ideia é exatamente essa. Eu estou trazendo para vocês aqui uma informação que eu acho que é importante, e essa informação ela poderá ser trabalhada se assim entender que essa seria uma alternativa, tá certo? Agora, não existe nenhuma alternativa única. Essa daqui é a única que eu conheço a nível internacional, que você faz a contenção onde está havendo erosão e inverte o processo erosivo, quer dizer, você tem erosão, você passa a ter o equilíbrio do perfil de praia. Eu não conheço outra alternativa que faça isso. Mas isso daí, como eu digo, é uma questão de decisão de fórum, digamos assim, política e administrativa e da população. Se a população entender, eu trouxe aqui uma informação que eu considero valiosa, que é a informação da região metropolitana de Recife. Lá, o problema é secular. Lá, eles já fizeram várias tentativas sem obter êxito. Então, estou trazendo uma experiência para ser discutida, porque não adianta você querer achar que vai resolver determinados problemas sem observar todo o processo. Porque muita gente fez um espigão lá em Pernambuco achando que fazia, e a Olinda não ia para Paulista, e foi para Paulista, como fizeram em Candeias, lá em Jaguarão dos Guararapes, e chegou de Boa Viagem. Então, eu acho que aqui a questão é a seguinte: como existem experiências negativas, eu trago para vocês aqui 4 experiências positivas e que tem aqui a minha convicção que, se for feito em Itapuá, irá resolver o problema. Agora, entre eu dizer isso aqui a vocês, isso efetivamente ser feito, existem alguns caminhos que precisam ser trilhados. E aí vai depender, digamos assim, da tomada de decisão de quem for decidir a condução desse processo. Tá? A doutora Kelly tem uma pergunta para fazer. Sim. Boa noite. A minha pergunta é de ordem técnica. Qual o espaço físico necessário para a implantação do arramar de distância entre as edificações ou a calçada ou a rua que está sendo atingida e o espaço em relação à arquitetação das próprias ondas? Olha, veja bem, via de regra, todos esses projetos, eles seguem a atual linha de costa, certo? Por quê? Porque nós sabemos que a linha de costa do Patrimônio da União ela está desatualizada. Ela é 1800 e não sei quanto, e não corresponde à nossa realidade. Mas avançou muito em direção ao continente e que isso daí não representa a realidade atual. Então, quando nós vamos executar o projeto, nós temos que identificar onde está a linha de costa atual, e nessa linha de costa atual nós vamos fazer a construção do equipamento, quer dizer, da obra de engenharia. E a partir daí vai se definir. Nós tivemos alguns casos, como por exemplo, alguns casos, geralmente acontece isso. Você pode encontrar aqui ou ali uma interferência de uma obra que já se encontra instalada dentro da praia e que possivelmente não dê mais para recuperar.
Aí você vai perder alguma coisa. Pode haver, pode. Mas isso aí quem vai definir é o ar-condicionado do projeto. Mas via de regra se segue a linha de costa atual. Temos aqui uma pergunta do Dr. Patrício Júnior do Porto de Itapuá. Boa noite a todos. Logicamente, o Porto de Itapuá, quando se posicionou para dar um incentivo para que você viesse aqui, também a gente tem algumas intenções de clarear vários assuntos para a cidade. O Porto tem sempre trabalhado com a cidade em tudo que é necessário discutir. Eu cheguei aqui há pouco tempo, mas eu escuto que parte do assoreamento ele é feito devido à dragagem do canal de São Francisco de Quebrada. Ao mesmo tempo, eu converso com o meu amigo Bernei e a gente discute sobre as mudanças climáticas que o mundo está tendo. Apesar de ser carioca, eu moro em Balneário e Itapuá, e eu estou vendo que não é só uma dragagem de canal que pode fazer essa alteração toda. A própria parte da calota terrestre em relação à parte glacial está derretendo e aumentando o volume de água, e isso está na cordilheira. Então, feito essa entrada, a minha pergunta é, como executivo, a gente sempre procura solução para o problema. Aqui é na costa quase toda de Santa Catarina que está acontecendo. Oi? Paraná também. Paraná todo. Então, colocar o backwall, ele pode ser temporariamente uma solução ou, acompanhando a evolução, pode ser até definitiva. O custo não é barato, $2.500 mínimo por metro linear. Nós temos, se eu não me engano aqui, corrijam-me por favor, 30 quilômetros de praia. 32. É um custo alto. Eu estou falando aí na primeira pergunta. Agora, vem algumas perguntas. Será que a gente precisa botar nos 32 quilômetros? Será que a causa pode ser evitada com 100 metros? Será que tantos serais que a gente não tem que fazer um estudo primeiro para ver a causa e depois ver se a sua opção é boa? Pelo menos aparentemente é boa. Porque nós, como ponto, a gente tem interesse de continuar dragando. Eu aproveito aqui a oportunidade que me dessa para convidar todos amanhã para ver o maior navio já vindo na América do Sul. Vai estar vindo pela primeira vez no estado de Santa Catarina. É um navio de 350 metros de comprimento. Todos estão convidados. Oi? Que horas ele tinha? Por volta de 10, 11 horas da manhã. Eu gostaria de... Então, esse evento que... a gente tem essa intenção de continuar aumentando o tamanho do canal. Mas, logicamente, os meios ambientais não vão deixar, se for realmente essa causa. Eu fiz várias colocações e a pergunta é, precisamos primeiro ver a causa, como falaram, qual o primeiro ponto? Não seria ver a causa e depois ver a solução? Veja bem, foi uma boa pergunta e suas colocações são pertinentes. Essa questão ela não é tão simples de resolver. Se fosse simples, eu acredito que regiões como Fortaleza, como o Recife, já teriam encontrado há muito tempo. Essa alternativa do dissipador de energia, inclusive eu fiz até questão de trazer essa nota técnica que está bem simples, é uma coisa de 2, 3 páginas, não chega mais de 3 páginas, onde a gente faz algumas colocações indicativas de solução. Por quê? Porque essa alternativa ela é uma mudança de conceito de projeto. E nós sabemos que mudar conceito de projeto não é fácil. O problema é o seguinte, nós temos um ambiente caótico, que é o ambiente marinho, o ambiente costeiro, a costa, digamos assim, o mar se comporta de forma caótica, ele não tem previsibilidade. Então, as obras rígidas de engenharia que são construídas dentro do mar, na tentativa de conter a erosão, ela não tem tido bons resultados. De um modo geral, tem dado problemas. E, digamos assim, quando se faz um investimento no porto, que é uma obra que não é de contenção, mas é uma obra marítima, ela realmente, tem, quando você constrói, seja claro, por dentro do ambiente, pode criar algum impacto, isso é natural.
Isso não justifica você não construir e nem fazer o investimento. Muito pelo contrário. Eu acho que o investimento em um porto ele é fundamental para o crescimento do Brasil, ele é fundamental para a nossa realidade atual. Nós estamos com um país hoje que é considerado a quarta ou quinta economia do mundo e nós temos que nos preparar para isso. Então, eu acho, por exemplo, uma atitude como essa do próprio Porto de Tatuapé, está tentando, inclusive, aumentar o seu carro para melhorar a cabotagem, para melhorar a eficácia, a eficiência do sistema, eu acho que isso é muito importante. Como também, acho que, tanto para quem está na iniciativa privada, como para quem está na população, há, digamos assim, um ganho social muito grande agregado a tudo isso. Então, não se trata aqui de discutir, abriram um canal e o canal tem um problema, travou ali, não, o problema existe. O problema, de certa forma, foi feito alguns estudos, tem alguns estudos. Então, nós que fazemos projetos de proteção costeira, nós seguimos sempre as orientações, inclusive do Manual de Engenharia do Exército Americano, que é considerado uma bíblia para você fazer projeto de engenharia costeira, de proteção costeira principalmente. É que você tem que responder a duas perguntas. Qual o problema e qual exatamente é a solução de engenharia que você quer fazer? Então, esses dois problemas, se você resolver essas duas questões que não são fáceis, você vai conseguir. Então, você tem, por exemplo, fatores climáticos que estão interferindo. Você não pode desconsiderar que existe isso. Eu tive em Maracaí, vizinho de Porto de Galinhas, onde nunca tinha dado processo erosivo na praia. O ano passado, nós tivemos aqui um fenômeno chamado perigeu, que gerou uma onda, entrou uma onda num período que a amplitude de maré era 1,5 metro, 1,60 m, e destruiu a praia deles, destruiu o acesso, destruiu pousada, destruiu residência e tal. Então, você tem que entender o seguinte, que quanto menos invasivo você for na proteção costeira, melhor. Então, o ponto de partida que eu acho que é fundamental é, como você mesmo falou, é preciso se aprofundar na questão agora de qual a solução. Então, se você tem soluções que indicam que o resultado tem sido positivo, não custa nada você fazer, nem que seja um platório. Aquela questão, não vamos fazer 32 quilômetros em Tatuapé, porque nem todos os 32 quilômetros estão em erosão. Então, nós vamos fazer. Agora, qual a vantagem? Aonde você faz, está resolvido o problema. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Calcaia. Calcaia tem 7 quilômetros. A área mais crítica era de Caraí. Foi feito em 1.400 metros. Então, agora eles vão fazer mais 1.600. Então, vamos supor, qual a vantagem de você fazer essa experiência? É que quando você instala o equipamento e o resultado aparece, os recursos ficam mais fáceis também de você trazer. Agora, para isso você tem que ter um projeto. Se não tiver um projeto, você não vai dar 2 passos, porque não consegue andar. É o caso que eu citei aqui de Paulista. Trouxe como exemplo, foram 8 anos de gestão na prefeitura e 8 anos perdidos, porque não fez absolutamente nada. Porque continuou a insistir em projetos que, conhecidamente, eles não resolveram o problema e o Ministério Público não deixa. O Ministério Público Federal não deixa fazer a obra. Tem que ter a licença ambiental aprovada e a autorização do patrimônio da União. Senão, não adianta. Nós vamos passar o tempo todo dia falando e não vamos conseguir resolver nada. Então, é preciso, para combater a erosão, é preciso ação, mas ação na direção certa. Muito bem, temos uma pergunta lá com a doutora Thelma. Boa noite. Já aproveitando o gancho dessa última resposta, o que me interessa inicialmente saber a respeito dos impactos ambientais que o backlog causa. Impactos ambientais. Bem, toda obra que você executa na praia,
e tem interferência diretamente no mar, ela é impactante, tá certo? Qualquer intervenção que você faça é impactante. O objetivo maior da intervenção é você trazer o menor impacto possível. E se você puder, com essa obra, promover a recuperação da praia que antes estava, quer dizer, na verdade você tem uma área que está sendo degradada e que você está recuperando. Então, na minha opinião, quer dizer, essa minha opinião eu posso dizer porque até hoje, quando foi feito, o resultado apareceu. Então, eu posso dizer que é minha opinião nesse aspecto. A solução de engenharia que mais se aproxima de uma intervenção que promova a recuperação ecológica da praia, tá certo? É essa, pelo menos a que eu conheço. Se tiver outra, eu acho que pode ser vista e pode ser examinada, porque é muito simples. Se houver algum interesse, digamos assim, até do próprio município de Itapuá, querer fazer uma visita, conhecer onde foi feito, como foi feito, se está funcionando, se não está. Eu acho que isso aí poderia até ser feito caso haja interesse da administração. Eu estou aqui apenas levantando hipóteses. Mas, digamos assim, mas isso daí depende também, por exemplo, lá em Maracaíba, para poder